estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Neidiana Xavier, de Língua Portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Dever em Casa na TV. O tema da aula de hoje é Linguagem Verbal e Não Verbal, nossa comunicação no dia a dia. Hoje teremos uma aula para falarmos sobre as linguagens verbais e não verbais, que faz parte do nosso cotidiano. Não percam, continuem nos assistindo. Mas antes vou passar algumas informações sobre a aula. Essa aula foi planejada para o segundo ciclo da EJA, que tem como eixo temático saúde e bem-estar. O objetivo de aprendizagem é valorizar a língua como veículo de comunicação e expressão das pessoas e dos povos. O objetivo específico é apresentar a linguagem verbal, não verbal e linguagem mista como forma de comunicação e como ela está presente em nosso cotidiano. E vocês, estudantes que estão nos assistindo, podem marcar a presença de vocês aqui na aula da TV. Para isso, é só apontar o celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua presença. Agora, vamos começar a nossa aula? Quero começar a nossa aula mostrando a vocês essa imagem. O que vocês veem nessa imagem? O que vocês estão vendo é um semáforo, correto? Que seria o quê? Um poste de sinalização usado principalmente em trânsitos. Ele é usado para sinalizar pedestres e veículos no momento de parar ou seguir. Seu principal objetivo é evitar que ocorram acidentes no trânsito. Esse semáforo é destinado a pedestre, pois temos as imagens dos bonecos que indicam o momento que o pedestre deve ficar parado ou atravessar a rua ou avenida, como vocês podem ver aqui na imagem. Quando a luz está verde, indica que o pedestre deve atravessar. E a imagem do boneco mostra o movimento de andar. Quando a luz está vermelha, significa que o pedestre deve esperar, pois é sinal de preferência dos carros. E a imagem do boneco indica que ele está parado. Perceberam que, apesar de o semáforo não possuir nenhuma palavra, ele transmite uma comunicação? Chamamos toda forma de comunicação de linguagem. E o semáforo é uma forma de comunicação, pois transmite uma mensagem. A mensagem para o pedestre atravessar ou não a rua. Toda forma de comunicação nós chamamos de linguagem. Linguagem verbal, linguagem não verbal ou linguagem mista. Vamos conhecer melhor cada um deles? A linguagem verbal é toda forma de comunicação que se estrutura por meio da palavra oral e escrita. Exemplos de linguagem verbal são textos, redações, entrevistas. A linguagem não verbal é a comunicação que se estrutura por meio de gestos, imagens, ícones ou símbolos. Ou seja, a mensagem não é transmitida por meio de palavras, mas por meio de imagens ou gestos. Exemplos desse tipo de linguagem são semáforos, como a gente viu no exemplo, pinturas, danças, coreografias, língua brasileira de sinais. Já a linguagem mista é a comunicação que se estrutura por meio de textos ou da fala, juntamente com imagens ou gestos. Ou seja, a mensagem é transmitida através do uso de palavras e fala e de imagens, gestos ao mesmo tempo, ou de textos e imagens. Tudo ocorre de forma simultânea. Exemplos de linguagem mista: história em quadrinhos, panfletos, propagandas, certo? Voltando à nossa imagem do início da aula, que seria o semáforo, podemos perceber que a mensagem transmitida pelo semáforo é apenas de forma visual. Ou seja, as cores e desenhos, não há nenhum uso de palavras
ou textos. Então, podemos dizer que o tipo de linguagem que o semáforo transmite é uma linguagem não verbal. Vamos analisar mais uma imagem. Aqui nós temos uma placa de trânsito. Está escrito pare. É uma placa muito comum no trânsito. A mensagem é transmitida através da escrita. Pare. Portanto, essa linguagem é uma linguagem verbal. Vamos ver outro exemplo. Essa é a imagem da tela de um aparelho de telefone celular. Quase todo mundo hoje em dia tem telefone celular, não é verdade? Em nossa tela de celular temos vários aplicativos. Como vocês podem ver aqui na imagem, ó, Facebook, Instagram, Twitter. Os ícones vêm acompanhados dos nomes dos aplicativos. Olha, o ícone do Facebook tem o nome Facebook embaixo, assim como o Instagram também. Aqui o tipo de linguagem utilizada é a linguagem mista, pois temos os ícones, que seriam as imagens, e o nome deles, que são as palavras. Tudo junto. Perceberam como a linguagem verbal, não verbal e mista estão presentes em nosso dia a dia? Estamos cercados de linguagens. Encontramos diversas formas de comunicação, como cartazes, propagandas, na internet, na rua, na conversa de WhatsApp e também em imagens. Toda linguagem transmite uma comunicação. Cabe a nós interpretá-la. Agora que vocês já entenderam o que são linguagem verbal, não verbal e mista, que tal fazermos algumas atividades para ampliar o conhecimento? Mas antes, quero lembrar vocês de marcarem a presença aqui nessa aula. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque sua presença. Agora sim, vamos começar as nossas atividades. Questão 1. Analise a seguinte imagem. Nela, a pessoa está se comunicando através da língua brasileira de sinais. Que tipo de linguagem ela é? Letra A, linguagem verbal? Letra B, linguagem não verbal? Ou letra C, linguagem mista? Pense aí. Já chegaram a uma resposta? Quem respondeu a letra B acertou. A linguagem de sinais, a Libras, é uma linguagem não verbal, pois sua comunicação só se dá através de gestos e sinais. Questão 2. Leia a placa. Atenção, local de perigo. A linguagem utilizada nesta placa é: letra A, linguagem verbal? Letra B, linguagem não verbal? Ou letra C, linguagem mista? Tempo para vocês pensarem. Quem respondeu a letra A acertou. A placa utiliza apenas linguagem verbal, ou seja, apenas textos, o uso de palavras. Questão 3. Leia a seguinte placa. Cuidado, cerca elétrica. É correto afirmar: letra A, a placa é composta apenas por linguagem verbal? Letra B, a placa é composta de linguagem não verbal? Ou letra C, a placa é composta de linguagem mista, pois apresenta texto, o uso de palavras, e a imagem que representa o choque elétrico? Tempo para vocês analisarem. Quem respondeu a letra C acertou.
A linguagem contida na placa é a linguagem mista. Apesar de ser bem discreto, a placa apresenta o ícone que representa o choque elétrico e o uso de palavras. Questão 4. João tem um cachorro muito bravo. Então, ele pediu que fosse confeccionado uma placa de aviso para colocar no portão de sua casa. A placa ficou assim: aqui tem cachorro. Vamos para a nossa pergunta. A placa está transmitindo a mensagem desejada? Letra A. Sim, pois ao dizer que tem cachorro já indica que ele é bravo. Ou letra B. Não, as palavras e a imagem precisam ser melhoradas para que a mensagem seja transmitida adequadamente. Tempo para vocês pensarem. Já analisou a placa? Quem respondeu a letra B acertou. A placa está inadequada para transmitir que João possui um cachorro bravo e avise as pessoas. A placa, da forma como foi confeccionada, parece mais uma brincadeira e não um aviso sério. Questão 5. Ana foi estacionar o carro na rua e ao lado da vaga de estacionamento havia esta placa de trânsito. Vamos para a nossa pergunta. Qual a mensagem que ela está transmitindo? Letra A. Há um cadeirante que mora em frente à vaga de estacionamento. Letra B. A vaga é exclusiva para cadeirante. Ou letra C. Qualquer pessoa pode estacionar na vaga, inclusive cadeirante. Quem respondeu a letra B acertou. A placa indica que aquela vaga de estacionamento é exclusiva para cadeirantes. Apesar de que muitas vezes as pessoas, mesmo sabendo que a placa está transmitindo, não respeitam as leis de trânsito e ocupam as vagas das pessoas que têm deficiência. Além de ser um ato infracionário, é sinal de desrespeito com o próximo. A nossa aula está chegando ao fim. Vamos ver o que aprendemos na aula de hoje. Na aula de hoje aprendemos que a linguagem verbal é a comunicação transmitida através de palavras escritas ou verbalizadas. Aprendemos também que a linguagem não verbal é a comunicação transmitida através de imagens e gestos. E aprendemos também que a linguagem mista é a comunicação transmitida através de palavras, imagens, fala e gestos simultaneamente. Antes de terminar a nossa aula, quero deixar uma atividade para casa. Imagine que na sua casa tem um cão muito feroz e você precisa escrever uma placa avisando as pessoas para que elas tenham cuidado. Como você faria sua placa? Não se esqueça de que sua placa precisa transmitir a mensagem adequadamente. Faça sua atividade em uma folha A4 e depois de pronta, envie para nós aqui do Dever em Casa, através do nosso WhatsApp. 999-661-0143. Vou dar um tempinho para vocês anotarem. A nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre a linguagem verbal, não verbal e mista. Te espero na próxima aula. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!